Bom e vive em nós. Te louvamos, Senhor, Tu és bendito. Sejam todos bem-vindos nessa noite maravilhosa, a nossa live. Mais uma vez aqui, glorificando o nome do Senhor. Sejam bem-vindos aí, Hilda Teixeira, Wagner, Cris. Vamos lá, estamos começando hoje um pouquinho atrasadinho. André Arruda, olha que legal, Evinha. Sejam todos bem-vindos, Rossana, Elvinho. Que bênção ter vocês, queridos. Muita alegria. Olha aí. Que bênção. Seu Silva, Dona Mirtes, um beijo grande para meus pais. Gabi e Elu aí na base. Deraldo. Ah, que alegria. Hoje, graças a Deus. Aí, que bênção, que alegria. Sejam bem-vindos. Elane, Nicole, que bênção, seu Silva, Dona Mirtes, meus pais queridos, amo vocês. Boa noite, Deraldo, sejam bem-vindos. Cris, Raquel, Lucas de Melo, que bênção. Juba, vou acenar para você, Juba, seja bem-vindo. Bárbara Trindade, um beijo para você, Bárbara. Você e Lucas, Dona Áurea, olha aí, Maria Áurea, um beijo. Jace, Igor, Cleiton, que bênção ter vocês aqui. Carmen, Silvia, Bruno, sejam bem-vindos. Ingrid, Andrew, Davi, sejam bem-vindos. Lilian, Socorro Campelo, minha irmã, um beijo para você. Aldo, Juninho e Vivi, a graça e a paz sejam com todos vocês. Sema, Fabiano, Mingos, Lu, que bênção, queridos. Quero começar agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Essa live, ela só tem sentido, razão de existir, para edificar a igreja do nosso Senhor Jesus. E você que está entrando, seja muito, mas muito bem-vindo. Saiba que a sua vida é importante para Deus. E essa live é para testemunhar sobre isso. Fabiola aí no Japão, um beijo para você, querida. Olha que legal. Eu quero começar esse nosso momento lendo um salmo. Eu sempre leio um salmo. E essa leitura do Salmo é para já ir alimentando o nosso coração. Um beijo para Aninha, Deda, Gabi. Um beijo para todos vocês que estão entrando, tá bom? Vamos lá, o Salmo 92, olha o que ele diz para nós. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Salmo 92. Versículo 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Que lindo, né, irmãos? Versículo 6. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Nessa noite, Deus derrama sobre você óleo fresco. Amém? Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Deus é a tua rocha e nele não há injustiça. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos glorificá-lo, porque ele é digno de ser louvado e exaltado. Então, que nessa noite o nome de Jesus seja completamente engrandecido na tua vida, através desse momento da nossa live,
e que você que nos assiste, seja agora, seja mais tarde, todos sejam abençoados em nome de Jesus. Haja a bênção do Senhor na tua casa, haja a bênção do Senhor sobre a vida da tua família, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, que a tua casa nessa hora seja visitada pela glória e pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos aí, meus amigos, Vivi, seja bem-vindo aí, Igor, seja bem-vindo aí, Vinícius de Maceió, meu amigo, Beguinha de Campina Grande, olha que coisa linda, Carla, minha irmã em Brasília, Kel, querida, seja bem-vinda, um beijo para você. Eu espero que nessa noite o Espírito Santo comunique ao coração de vocês tudo o que ele tem para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar mais entregue os meus temores. Sei que em ti posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer da memória aquilo que me traz esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Posso me alegrar, com minha vida declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Ao Deus de amor, ao Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com minha vida declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Ao Deus de amor, como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.
Deus de amor, eu descanso em Ti, eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu te adoro, Deus de amor. Confiamos em Ti, Senhor. Te adorar é o nosso prazer, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos. Adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor.
e canta estou confiando em ti, Senhor, a força não vem mais de mim. Meus pés já não podem andar. Se tua graça não me guiar, fortalecendo o meu andar. A força não vem mais de mim. Meus pés já não podem andar. Tua graça não me guiar, fortalecendo o meu andar. Eu quero entregar tudo que sou, sem nada esconder. Eu quero confiar em tuas mãos e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar que o teu altar. Eu quero entregar tudo que sou, sem nada inteiro esconder. Eu quero confiar em tuas mãos e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar que o teu altar. Não há melhor lugar. Eu quero entregar tudo que sou, sem nada inteiro esconder. Eu quero confiar em tuas mãos e ver que não há melhor lugar, e ver que não há melhor lugar que o teu altar. Glória ao Senhor Jesus. Não há melhor lugar do que estar no altar do nosso Senhor. Amém? Que bênção, meus irmãos, que alegria. É muito bom poder compartilhar com vocês. É muito bom saber que o Espírito Santo habita aí e está nessa hora fortalecendo, animando, enchendo, dando graça. Eu quero repartir com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estava orando por nossa live, estava orando por esse tempo. Hoje não convidamos ninguém. No próximo domingo, se assim Deus permitir,
Convidaremos alguém para estar conosco também repartindo. Temos sido muito edificados por pessoas e irmãos preciosos que sempre vêm cooperar conosco. E eu quero repartir hoje com você uma palavra que Deus colocou no nosso coração, falando sobre a nossa missão. Você sabe que você tem uma missão aqui na Terra. Então eu quero repartir nessa noite com você uma palavra que fala sobre a tua missão aqui na Terra, ok? Alguns já completaram sua missão. Eu vou retirar aqui os comentários. No final eu volto para a gente se despedir. Um beijo para todos que entraram, um beijo para todos que estão aí. Tem um aviãozinho aí, você pode clicar e enviar para alguém essa palavra que você vai receber agora para edificar. Um beijo, Lari. Te amo muito, meu amor. Que bom te ver aí. Deu tempo ainda de mandar um beijinho. Vou desativar aqui os comentários, depois voltamos. Com muita alegria. Eu quero falar sobre nossa missão aqui na Terra. E muitos perguntam qual é a minha missão, qual é o meu chamado. Bom, para alguns fica aquele texto maravilhoso de 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu abrir aqui para concluí-lo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 7 a 8. Hoje nós vamos ter alguns textos bíblicos aqui para rechear nossa palavra. Amém? 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Algumas pessoas completaram sua missão, algumas pessoas estão já guardadas, aguardando a sua coroa, já combateram o bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé. Esses são felizes porque já estão lá na expectativa da vinda do nosso Senhor e o seu encontro com eles. Esses, a sua missão já acabou. Mas eu vou definir essa resposta de qual é a nossa missão usando as palavras do nosso próprio Jesus, o nosso amo, o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso exemplo e modelo. Nunca esqueçam, nós como discípulos de Jesus temos que seguir as palavras de Jesus, sempre. As palavras de Jesus são espírito e vida. Nós precisamos sempre nos guiarmos pelas palavras dele e dos seus santos apóstolos. E ele diz lá em João 4, 34. Vamos ver o que é que Jesus fala em João 4, 34. Ele diz o seguinte: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a missão de Jesus, que se tornou a comida dele, o alimento, a necessidade básica dele, era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. E se você está aí pensando, qual é o meu chamado, qual é a minha missão? Eu diria para você, fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. E eu desdobrei aqui, porque essa primeira parte, esse primeiro aspecto de fazer a vontade do Senhor, há vários textos na palavra que falam sobre isso. Vejam, o próprio capítulo 4 de João, versículos 23 e 24, dizem assim: mas vem a hora, e já chegou, Jesus falando para a mulher samaritana que estava num poço, ele pediu água, e ele disse para essa mulher:
Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual é a vontade do Senhor para você? Que você seja um adorador. Um adorador que o adora em espírito e em verdade. Eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. E as minhas perguntas não são para lhe acusar, mas para te ajudar a pensar no que o Espírito Santo quer te revelar nessa noite. O que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Abra sua mente agora. Pense nisso. Você tem sido um adorador de Deus? Deus tem sido adorado pela tua vida? Quando você fala, Deus é adorado? Quando você canta, as canções e as músicas que você canta adoram ao Senhor? Quando você faz suas declarações, você o adora? Adorar a Deus é algo que o Pai procura. O Pai procura adoradores. E esse tempo já chegou, em que o Pai está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora, Jesus falou que o que o agradava era fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Veja, João 5, versículo 30, veja o que diz. João capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, Jesus falando. Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus confirmando, ratificando aquilo que ele disse lá para aquela mulher, que ele procura fazer a vontade daquele que o enviou. Hebreus capítulo 10, olha que texto lindo. Jesus falou aqui que ele procura fazer a vontade daquele que o enviou. Veja o que diz Hebreus, no capítulo 10, versículo 7 e 9. Hebreus 10, de 7 a 9, versículos de 7 a 9. Então eu disse, Jesus falando, eis que eu estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus veio, queridos, não como um sacrifício apenas ou ofertas para Deus. Ele veio para fazer a vontade. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Essa era a missão. Esse era o propósito de Jesus. Cumprir a vontade do Pai. Eu digo mais. Vamos ler aqui comigo o que está escrito em João, capítulo 6, versículo 37. João 6, está tudo numa sequência, tá, queridos? João 6, versículos 37 e 40. Todo aquele que o Pai me dá, olha o que Jesus está dizendo para você. Você é alguém que foi dado para Jesus. Amém? O Pai deu a tua vida para Jesus. E Jesus diz, todo aquele, João 6, 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que lindo, né? Jesus dizendo, eu vim do céu, mas eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade que o Pai teve quando enviou Jesus? A vontade dele é que nenhum eu perca de todos os que me deu,
Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dando uma garantia. Eu não vou perder. Eu não perco ninguém que está em minhas mãos. Ninguém que o Pai me deu, eu perco. Eu o seguro, eu o sustento. Eu não deixo que ele vacile. Para você ficar firme até o fim, fique nas mãos de Jesus. Se entregue a ele. De fato, versículo 40 do capítulo 6 de João. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vir, que contemplar, que se entregar a ele, a Jesus, o Pai lhe dará a vida eterna, e Jesus o ressuscitará no último dia. Essa é a vontade de Deus. Deus quis que Jesus viesse para isso, para fazer a sua vontade. E qual é a vontade dele? Resgatar todas essas pessoas que ele ama para viverem eternamente com ele. Amém? Querem um outro texto que nos ajuda a entender mais a vontade do Pai? Vamos dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 12, um texto muito conhecido. Muitos, inclusive eu, já tenho ele de memória, de tão importante que ele é. Mas eu vou ler para aumentar, potencializar a tua fé. A palavra diz que a fé vem pelo que ouvimos. E ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nessa noite está sendo ministrada para gerar fé em teu coração. Para fazer com que o teu coração se encha e transborde da presença dele. Em nome de Jesus. Romanos 12 diz assim, Paulo falando. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele faz um pedido, um voto, um rogo, um clamor. Eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, consciente, diário. E não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste século. Não se conformem com este presente século, mas transformai-vos. Como eu posso me transformar? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vá de trás para frente. Se você quer saber como experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ter a tua mente transformada, renovada. Então, o que nós precisamos para experimentar a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, é ter a nossa mente renovada. E isso vai produzir uma transformação. Nós vamos nos transformando naquilo que Jesus quer. Amém? Vamos adiante. A vontade de Deus. Gálatas capítulo 1. Está na sequência. Depois do livro de Romanos, Coríntios. Depois de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, vem Gálatas. Gálatas capítulo 1. Olha que coisa linda. Versículos de 3 a 5. Paulo também escrevendo, ele diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Viu a potência? Jesus, o qual se entregou. Para quê? Para nos desarraigar. Alguns aqui, pela experiência de vida, já viram como é arrancar uma macaxeira, né, da terra. Quando você arranca pela raiz, e aí sai aquele volume, né, da fruta ali, da macaxeira, cheia de terra, né, arrancada da terra com força. Jesus veio para nos desarraigar desse mundo, para nos arrancar com violência, para que, segundo a vontade do nosso Deus e Pai.
Então, a vontade de Deus é essa, gente. É de nos desarraigar, é de nos arrancar desse mundo. É de nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Olha lá, o que podemos falar mais sobre a vontade do Senhor? Bom, Efésios, capítulo 5, 17. Olha o que diz. Está na sequência, eu estou lendo em sequência. Efésios, capítulo 5, 17. Por esta razão, Paulo falando, não vos torneis insensatos, tolos, sem entendimento, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É uma tarefa nossa, faz parte de nossa missão realizar a vontade do Pai. E você precisa procurar conhecer qual é a vontade do Pai. Vamos adiante. Colossenses 4:12. Depois do livrinho aí adiante, Filipenses, Colossenses 4:12. Olha o que diz o texto de Colossenses 4:12. Extraordinário. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Aí vem o intuito dessas orações de Epáfras. Para que vos conserveis, preste atenção, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, quem está saudando vocês é Epáfras, que ele é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Para quê? Para que Epáfras se esforça sobremaneira continuamente nas orações? Para que vos conserveis perfeito. Perfeito aqui não é perfeição de quem não erra, mas é de quem está sendo aperfeiçoado, de quem está sendo conduzido, preparado, ajustado e plenamente convicto de toda a vontade de Deus. Então que fique claro para você. Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E aqui os textos estão dizendo que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. Que a vontade do Senhor é de nos desarraigar deste mundo. Que a vontade do Senhor é para nós conhecermos, procurar conhecer a vontade do Senhor. E eu vou mais adiante, entender o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, já é o próximo livro, versículo 3, olha que coisa forte. 1 Tessalonicenses 4, 3, está escrito: pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, o reino de Deus é um reino em que Deus governa. E onde Deus governa, não pode existir pecado. Então, a vontade de Deus é de nos arrancar desse mundo. É de ter a nossa mente transformada e renovada. É que a nossa vida seja como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. É de nós conhecermos a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. É que nós entendamos que a vontade dEle é algo que nós temos que procurar conhecer. E aqui está dizendo que a vontade de Deus é a nossa santificação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificar-se é se separar para Deus. E aqui eu quero continuar completando dizendo o seguinte: 1 Pedro, quero levar você lá, a carta de 1 Pedro, lá na frente, depois de Tiago, Hebreus, Tiago, aí vem 1 Pedro. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15.
porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. A vontade de Deus é que, pela prática do bem, nós façamos calar a insensatez, a ignorância dos insensatos. É vontade de Deus, gente, que a nossa vida impacte as vidas. Qual é a tua missão? Fazer a vontade do meu Pai. Viver uma vida de alguém que tem a mente transformada, desarraigada desse mundo, santificada. Que através da prática do bem eu faça emudecer, ficar em silêncio os insensatos. Que a sua vida seja impactante. Que a sua vida seja, como Jesus falou, sal e luz. Gente, isso é muito decisivo. Isso é muito importante. Entenda. Quando Paulo diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, Paulo viveu isso em sua vida. Até o dia que completou e o Pai o levou. Paulo morreu, deu a sua vida por Cristo. Ele foi executado. Mas essas pessoas não se importavam com a forma como elas iam morrer, porque elas sabiam que iriam ser guardadas. Como diz o próprio texto lá, que o Pai confiou a Jesus para que eles ganhem no final a vida eterna. Recebam a coroa da vida. Então, amados, a nossa missão começa nisso, em eu ser um discípulo, em eu viver como um discípulo. Em minha vida estar completamente envolvida com o propósito eterno de Deus. De eu ser semelhante a Ele. Essa é a vontade do Senhor. Eu quero ainda acrescentar que a vontade do Pai, ela é um desejo para nós. Ainda em 1 Pedro 4, versículo 1 e 2. Ora, 1 Pedro 4, versículos 1 e 2. Ora, olha como o texto é forte. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, ou seja, em vida, né, enquanto ele estava como homem, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, ou seja, se preparem, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Qual era o pensamento que Jesus tinha quando ele vivia em carne sofrendo? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Perceberam? Olha, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos desse pensamento, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Jesus, enquanto vivia em carne, abriu mão de pecar, se afastou de tudo aquilo que era aparência do mal, não deu vazão, liberdade para que sua carne agisse. Por isso que ele nunca pecou, porque ele só fazia aquilo que agradava ao coração do Pai. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nesse tempo que temos de vida, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E eu quero concluir, queridos, essa primeira parte dizendo o seguinte. Esse é o primeiro aspecto, é conhecer, é viver, é praticar a vontade do Senhor. E eu encerro essa primeira etapa lendo 1 de João, que vocês estão vendo que nós estamos num processo falando de santificação, de abandonar paixões da carne. 1 de João capítulo 2, versículos de 15 a 17. O texto diz o seguinte, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer conhecer qual é a vontade de Deus? Tudo bem. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora,
o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Percebeu? Fazer a vontade de Deus é não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, os desejos dos nossos olhos, os desejos da nossa carne e a soberba da vida, que é algo que é de dentro, não procede do Pai, mas do mundo. E ele diz, o mundo vai passar, bem como todos esses desejos da nossa carne. Aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. A vontade de Deus é que vivamos desarraigados desse mundo, vivamos uma vida de santificação e honra. Esses são os adoradores que ele busca. Esses são aqueles que ele procura todos os dias. Você é a resposta de Deus. Você precisa entender que você é a resposta de Deus. Deus quer te tornar o adorador dele. Deus quer que você faça a vontade dele, como Jesus. Jesus disse, esta é a minha comida, fazer a vontade do meu Pai. Mas Jesus disse outra coisa também. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele desdobrou em dois. E realizar a sua obra. Meus queridos, você não vai realizar a obra se você primeiro não entender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que é viver uma vida de santificação e honra para o nome dele. A vontade do Senhor, que é que você viva sem amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. A vontade do Senhor, que nós precisamos conhecê-la cada dia, buscar entendê-la, nos leva também a um segundo aspecto. Nós realizarmos a obra do Senhor, como diz lá em João 4:34. Então, eu também quero resumir essa missão, digamos assim, nas palavras de Jesus. E o texto é o texto que vocês também já conhecem. Mateus 28, 18 a 20. O que diz? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso que Jesus está determinando para os seus discípulos é a vontade dele. Está em linha com a vontade dele. Fazer a vontade do Pai, realizando também a sua obra. Então, ide, fazei discípulos e batizando-os, ensinando-os a guardarem tudo que eu os ordenei, é parte da vontade do Pai. E eu diria para você assim, não é fácil, mas é simples. Por que, Júnior? Por que Carlsberg não é fácil? Porque requer renúncia. Requer que você negue a si mesmo, tome a sua cruz, perca a sua vida e renuncie a tudo que você tem. Como diz lá Marcos 8, 34 a 35, né? Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do meu evangelho, salvá-la. E Lucas 14, 33 diz, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, não é fácil, meu irmão, mas é simples. Precisa ter renúncia. Precisa ter uma decisão de largar tudo para fazer a vontade dele. Caso você faça a vontade dele, o Espírito Santo aí sim te capacitará. E por que eu digo que é simples? Eu disse que não é fácil, mas é simples. Porque ele tem toda a autoridade. E ele nos deu a ordem. Ele
Não nos deu uma opção ou uma condição. Ele nos deu um mandamento. Façam. Eu estou mandando. Eu assumo. Eu tenho toda a autoridade, disse Jesus. E estou mandando você. Façam discípulos. Não é uma opção. Não é para quando você estiver pronto. É agora. Nós temos isso. Uma comissão de Jesus. A minha missão aqui é fazer a vontade dele, me santificando, vivendo para ele, glorificando a ele, me transformando nele, e enquanto isso eu vou fazendo a sua obra, indo, pregando, batizando e ensinando. E tudo isso, queridos, se completa. Ele tem essa autoridade. Ele nos diz o que quer. O que é que ele quer? Que façamos discípulos, que preguemos o evangelho e façamos discípulos. E diz como quer que nós ensinemos, batizemos, ensinemos a guardar tudo que ele ordenou. Então, o que ele quer? Que nós possamos indo, preguem o evangelho. Abra sua boca, mesmo com a máscara, pregue o evangelho. No dia a dia. Então, o que ele quer é que você vá. E como ele quer? No dia a dia, em todo o tempo. Paulo chega a dizer assim, aproveitem as oportunidades. A oportunidade que você tiver, pregue o evangelho. Alguém precisa ouvir o evangelho. Tem muitas pessoas com medo do coronavírus, tem muitas pessoas com medo da morte. Essas pessoas precisam conhecer a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, creia que esta é a missão para a sua vida. Pregue o evangelho e faça discípulos. Ô Carlsberg, pregar o evangelho e fazer discípulo é diferente? Sim, pregar o evangelho é ser testemunha, é proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a luz, é falar do amor dele, é falar do sacrifício dele, é falar do que ele fez pelas pessoas, fez por você e por mim. Fazer discípulo é ensinar, é pegar aquela pessoa e colocar ela em Cristo, batizar ela em Cristo. E ensinar essa pessoa batizada, talvez não foi você quem batizou, mas ensinar ela a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Tudo que Jesus ensinou, ensinar essa pessoa. Aí, queridos, o Espírito Santo vai te usar. Por quê? Porque os discípulos são dele. Os discípulos são para ele. Como ele fez, nós faremos. Da mesma forma. Então, batizando-os, passando por onde? Pela porta. Atos 2:38 diz, Pedro falando, arrependei-vos. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos teus pecados, o cancelamento, e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma porta. Jesus está dizendo, pregue o evangelho e leve essa pessoa a passar pela porta. Cada um de nós tem essa missão aqui na terra. E ensine-os a guardar todas as coisas que ele ordenou, todo o conselho de Deus, dia a dia, ensinar tudo o que Jesus ensinou. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, há uma promessa maravilhosa, há uma glória nisso tudo, queridos. Ele disse no versículo final, Mateus 28:20, eu estarei com vocês todos os dias, até o final, até a consumação dos séculos. Sabe em que momento ele vai estar com você? Quando você está fazendo a vontade dele e realizando a sua obra. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que o Espírito Santo te revele essa palavra, que você assista várias vezes para que esse conteúdo, para que essa palavra gere fé em teu coração e você possa sair para fazer discípulo, que você possa sair para pregar o evangelho, que você possa sair para manifestar o sal e a luz. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que ele te revele a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Chegamos aqui ao final. Muito grato a Deus pela participação de vocês, por todos que puderam assistir. Aqueles que não puderam assistir desde o início, depois vai ficar salvo, tanto no Instagram, quanto no nosso canal no YouTube, Carlsberg Júnior.
Quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estiveram aqui presentes. E quero dizer que essa palavra é uma palavra que sinaliza para onde devemos ir. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil. E nós precisamos olhar para Jesus. Não olhar para o nosso momento econômico, não olhar para o nosso momento político, não olhar para as circunstâncias, olhar para a palavra de Deus. Como diz aí meu irmão Cleiton Mar, amor dos primeiros dias e o temor para os últimos dias. Nós precisamos recalibrar nossos olhos. Um beijo aí para Carminha em Caruaru. Um beijo, Carminha. Deus te abençoe, querida. Obrigado por assistir a nossa live. Um beijo para os demais que estão aí participando. Um beijo aí para Gil, que está pedindo um abraço toda hora. Um abraço para você, Gil, Cessa. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem com Deus. Eu peço humildemente, não porque fui eu quem compartilhei, mas eu peço humildemente que você assista novamente durante a semana essa palavra sobre a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, né? A comida de Jesus, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então que Deus possa iluminar tua mente e teu coração e que você entenda que você foi chamado não para ser um espectador, não para participar de live, não para viver no mundo virtual. Deus te chamou para ser um discípulo que faz discípulo. Um grande abraço, Marcelo, querido, Deus abençoe também. Deus abençoe cada um de vocês. Bom, queridos, registro aí meu amor por todos os meus familiares, meus pais, minhas irmãs, meu irmão, por todos que estão aí assistindo nossa live. Isso mesmo, somos trabalhadores. Somos a extensão de Jesus aqui na terra. Um beijo, Judite, querida. Que alegria. Um beijo, Claudinha, lá no Pará. Olha que bênção. Um abraço, querida, para você e sua casa. Um beijo aí para todos. Juba, Lília, seus filhos, Helenilton. Sandra, Claudinha, um beijo. Sim, Claudinha, um beijo aqui também para os irmãos de Paulista. Lani Cake, minha cunhadinha, um beijo, meu amor, em São Paulo. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem firmes, não desanimem. O Espírito Santo vai capacitar você. Não se preocupe. Muitas vezes pensamos que não daremos conta, mas o Espírito Santo habita em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E Ele quer te fortalecer para fazer a vontade do Pai. Amém? Não esqueça, Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que você possa ter esse alimento de Jesus no teu dia a dia. Faça a vontade dele, se santifique, se separe desse mundo. Abra mão das coisas que te atrapalham. Tira tudo aquilo que está te impedindo de olhar para Ele, de depender dEle, de ser cheio dEle. Te encha de azeite, te encha do vinho novo, te encha do Senhor. E abra sua boca, proclame. Peça ao Senhor vidas. Peça ao Senhor para alcançar seus familiares. Peça ao Senhor para proclamar o Evangelho. Diga, Senhor, me usa. E Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Amo vocês, desejo uma semana maravilhosa. Não esqueçam, Ele está com você todos os dias, até o fim. Amo vocês. Beijo grande, Deus abençoe. Fiquem com Deus.